Olá, nessa quarta parte da nossa aula, nós vamos enfatizar alguns aspectos de Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura. E por último, nós falaremos na quinta parte de enteróbios vermiculares. Esses aspectos associados a Ascaris e Trichuris estão associados aos mecanismos de transmissão. Embora muito disso que está exposto aqui seja de conhecimento de vocês, alunos, é muito importante enfatizar certos mecanismos de transmissão, porque são banalizados no dia a dia. Então a gente reforça a contaminação dos solos e o cuidado daquela tese de se usar fezes como fertilizante. Muitas pessoas usam fezes como fertilizantes, fezes humanas, em seus próprios jardins, nas suas hortas caseiras, e comercializam ou fazem uso desse material, das hortaliças e dos frutos trabalhados, né, para uso próprio ou comercial. E são às vezes portadoras sintomáticas ou assintomáticas. Outro fator são hortaliças e verduras mal lavadas. Existe a necessidade de se usar água sanitária, né, na concentração ideal, e se fazer a lavagem mecânica dessas verduras e hortaliças. O que é isso? Não é só deixar de molho, porque muitas vezes os ovos, dependendo da concentração ou da qualidade do agente, né, que no caso é água sanitária, ela não está na concentração dita, né, ou foi mal calculada pelo usuário, e os ovos não são devidamente inativados. E aí a lavagem mecânica, ou seja, passando a mão ou instrumentos, é muito eficaz na limpeza desses alimentos. Mãos e unhas mal higienizadas, seja para preparar os alimentos em casa, seja para trabalhar-se em restaurantes ou ir a restaurantes, antes e após ir ao banheiro. Aqui eu ressalto o uso de celulares, computadores, todos esses utensílios eletrônicos que hoje fazem parte do nosso cotidiano e a gente carrega para o banheiro. A gente não lava as mãos ou manuseia o tempo todo, e o banheiro da nossa casa ou o banheiro de qualquer que seja o local em que nós estivermos fazendo uso não é necessariamente um local higienizado. Outra coisa são as moscas e baratas e qualquer outros insetos, por exemplo, e incluindo as aves e poeira, podem atuar como agentes mecânicos que veiculam esses ovos a grandes distâncias. A transmissão hídrica, que é uma das mais importantes, e a poluição da água. A qualidade da água, ela deve ser sempre averiguada em qualquer que seja a situação. Em hipótese alguma, se houver alguma turbidez, se houver alguma desconfiança, que nós não não sejamos capazes de ignorar esses indicativos, e mesmo assim, o mais importante é usar a água tratada ou fervida. Isso pode parecer óbvio para muitos de nós, mas não é para uma parcela da humanidade, que faz uso da água poluída porque é a única que tem disponível, ou que o seu conhecimento é limitado e bebe a água contaminada assim mesmo. Uma questão delicada, né? Porque os ovos são transportados a grande distância pelos nossos pés, quando estamos às vezes descalços, ou pelos sapatos. E a gente leva isso para o interior das nossas casas, contaminando o nosso ambiente.
Então, idealmente, embora não seja hábito de nós ocidentais, idealmente seria que nós removêssemos os calçados antes de entrarmos nas nossas casas e fizéssemos uso de um calçado apenas para uso doméstico. Mas a verdade é que não é só cultural, a verdade é que existem variações muito grandes na nossa população que incluem o piso das moradias, né? Existem famílias que vivem em condições em que não há um piso, ou é terra batida, o chão. Enfim, são condições variadas em que nós não podemos fechar os olhos. Então, a probabilidade de contaminação dessas pessoas nesses ambientes é altíssima. E a gente tem que se observar, né, para evitar levar objetos e dedos à boca. A gente passa a mão na boca, a gente rói unha, ou come a pele dos dedos, enfim. Práticas oroanais também são importantes, devem se conhecer muito bem seus parceiros. E pode parecer estranho, mas a geofagia ela existe. Então, tudo isso são fatores que favorecem a transmissão de ascaris, de tricúris, muitos outros helmintos também. Mas eu estou ressaltando aqui nessa aula. O diagnóstico desses helmintos, eles são parecidos, né? A gente pode, por exemplo, a gente pode fazer exame de fezes, né? Tanto por Lutz e Catocats, para tricúris e ascaris, lembrando que os ovos de ascaris são, né, arredondados, e o tricúris tem aquele formato elipsoide em forma de bola de futebol americano, né, com aqueles opérculos nas laterais. E é importante fazer também Catocats, né, seja para ascaris, mas seja para tricúris, para que nós possamos fazer uma estimativa dos ovos para inferir a carga parasitária. Lembrando que a infecção somente com fêmeas vai nos mostrar ovos inférteis e a infecção somente com ovos vai dar resultado negativo. E aí, havendo suspeita do caso clínico, é aconselhável fazer uma ultrassonografia abdominal ou uma radiografia, né, com ou sem contraste, muitas vezes endoscopia, o raio-x de tórax para se averiguar a síndrome de Loeffler, um hemograma para ver alterações de eosinofilia ou leucocitose. Muitas vezes não há muita alteração da taxa de eosinófilos e infecções de tricúris quando a carga parasitária é baixa. E a gente também pode fazer outros exames, observar fazer avaliações, né, no teor de anticorpos do tipo GE, que vão se mostrar aumentados em infecções parasitárias. E no caso de tricúris, até nos vídeos que eu mostro em anexo, né, no material suplementar das nossas aulas, eles podem ser observados por colonoscopia ou por anoscopia. Anoscopia é aquele exame que é feito no proctologista, em que ele vê a parte inicial, né, do ânus, e ali mesmo, naquela região, já é possível observar ou não a presença de tricúris triquiura. Como se trata essas infecções? Bem, há diversos medicamentos com eficiências variadas. Para a ascaridíase, por exemplo, tratamento alopático pode ser adotado pelo mebendazol, em que a gente faz a administração de 12 em 12 horas por 3 dias, ou 500 miligramas em dose única. Ela bloqueia a captação de glicose, vai favorecer o consumo das reservas internas, né, de glicogênio do verme, mas vai levar à morte, né, um processo autolítico. O albendazol, ele é recomendado 400 miligramas por 3 dias e tem um mecanismo semelhante ao mebendazol. O Anita
como já é de conhecimento nosso nas aulas de protozoologia, ele age na enzima piruvato ferridoxinóxido redutase, bloqueando a transferência de elétrons nesses parasitos. Só que nos parasitos, nesses helmintos, a localização, né, e a formação desses elétrons, ela não é totalmente esclarecida. O pirantel, ele produz paralisia espásmica do helminto, e a piperazina é o fármaco de escolha no caso de obstrução intestinal. Porque aí eu vou ter a paralisia flácida do helminto, seguido da expulsão passiva. É comum se associar ao óleo mineral aqui para que a liberação das formas adultas seja facilitada, e também é possível utilizar o levamisol, que bloqueia receptores de acetilcolina do verme. Existe uma paralisia dos movimentos que o verme executa dentro do duodeno. Com relação à tricuríase, é um pouco mais complicado, porque o uso desses fármacos apresentam taxas de cura pouco eficazes, né? Por exemplo, mesmo o albendazol, ele leva uma taxa de cura de 32% e de 64% na liberação dos ovos. E o indivíduo não pode tomar a medicação por muito tempo pela toxicidade que promove para o paciente, ainda que albendazol seja pouco tóxico, por exemplo, ou mebendazol. Mas a anita, ela é muito tóxica, né? Ela leva a muitos quadros de enjoo, a vômitos, ela mexe muito com a flora, né? Ou melhor, com a microbiota, como a gente já falou diversas vezes nas aulas de protozoologia, porque ela atinge, leva a formação de espécies reativas de oxigênio. Então é um balanço que se faz. E o que se tem feito é a combinação de fármacos, como albendazol e ivermectina, que leva a 65% de cura e redução de até 95% na produção de ovos. Independente de tudo, seja para ascaridíase, seja para tricuríase, o ideal é que após o tratamento alopático ou qualquer que seja o tratamento indicado para esse paciente, é que se faça um novo exame de fezes 7 dias após o tratamento, 14 e 21 dias. Porque é preciso pegar até mesmo os intervalos em que os ovos são liberados. Às vezes não é liberar tudo de uma vez, você está liberando continuamente. Então o ideal é fazer essa busca 7, 14 e 21 dias. Então vamos depois dar prosseguimento à última parte da nossa aula, que se resume, né, a enteróbios vermiculares.